Graça e paz, queridos. Eu gostaria de falar com os irmãos hoje acerca de algo que Deus me chamou a atenção no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 28, é sobre um projeto que o Senhor incumbiu a Davi e ele teve que passar à frente esse projeto porque Davi não estava nos conformes do Senhor para terminar esse projeto. E é algo que muitas pessoas pedem: Senhor, eu como faço? Como devo fazer? Me ajuda. Deus, eu não sei como proceder. Vamos ler aqui no livro de 2 Crônicas, 1 Crônicas, melhor, 1 Crônicas, capítulo 28. E o versículo é o de número 9. Diz assim: Quanto a você, Salomão, meu filho, conheça o Deus de seu pai, sirva-o de todo o seu coração e com o desejo de seu ser, pois Adonai busca todos os corações e conhece todas as intenções dos pensamentos do povo. Se você o buscar e se deixar ser achado, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja, agora que Adonai tem escolhido você para construir uma casa como santuário, seja forte e faça isso. Então, veja bem, Davi deu a Salomão, seu filho, os projetos para o pórtico do templo, sua construção, seus depósitos, as salas superiores, as salas internas e o lugar para manter a arca. Também o projeto para tudo isso foi dado a ele pelo Espírito. Vamos aqui na frente, olha só. Versículo 19, olha só, olha o que diz. Tudo isso ficou documentado conforme Adonai, com sua mão sobre mim, me deu talento para fazer esses projetos detalhados. Olha que coisa maravilhosa. Davi, aquele rapazinho franzinho que estava ali cuidando de ovelhas. Olha só, Deus deu um projeto na mão dele. Agora, queridos, tem outra passagem que me chamou muita atenção, é no livro de João. Vamos dar uma olhada no livro de João, capítulo de número 1 do livro de João. E o versículo é o de número 43. Diz assim: No dia seguinte, Yeshua decidiu partir para Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: Siga-me. Filipe era de Betsaida, a cidade onde André e Pedro moravam. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na Torá e também os profetas, Yeshua, ben José, de Nazaré. Natanael perguntou: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja, disse-lhe Filipe. Yeshua viu Natanael vindo em sua direção e fez um comentário a respeito dele. Aí está o verdadeiro filho de Israel. Não há falsidade nele. Natanael lhe disse: De onde você me conhece? Yeshua respondeu:
antes de Filipe chamar você, quando estava debaixo da figueira, eu ouvi. Natanael disse: Rabi, você é o filho de Deus? Você é o rei de Israel? E Yeshua lhe respondeu: Você crê em tudo isso só por eu ter dito que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores que essa. Então ele lhe disse: Sim, é verdade. Eu lhe digo que verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os anjos de Deus descendo sobre o Filho do Homem. Olha, aí o Senhor me fez caminhar mais um pouco na Bíblia, amados. Olha só que coisa linda. Olha só, olha só, olha só. Eu voltei aqui no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, olha só. Capítulo de número 28. Capítulo de número 28 do livro de Gênesis. Jacó, no versículo de número 10. Jacó saiu de Berseba e partiu na direção de Harã. Ele chegou a uma planície e passou a noite ali, pois o sol se pusera. Ele pegou uma pedra do lugar, colocou-a sobre a cabeça e deitou-se para dormir. Sonhou que ali diante dele havia uma escada apoiada no solo, e seu topo alcançava o céu, e os anjos de Adonai subiam e desciam por meio dela. Então, repentinamente, Adonai estava em pé, perto dele, e ele disse: Sou Adonai, o Deus de Abraão, seu pai, avô, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra sobre a qual você está. Seus descendentes serão tão numerosos quanto os grãos de poeira da terra. Queridos, isso é maravilhoso. E tem mais, e tem mais. E não vou me esticar aqui porque o tempo é curto, mas se você olhar, quando Moisés estava a caminho, quando ele passou 70 anos com o sogro dele, estudando todas as coisas que ele necessitava estudar para libertar o povo, ele ficou 70 anos. E aí ele falou com Deus: Deus, mas eu não sei falar. Deus, mas eu não sei, sou um pobre, minha boca só sai coisas erradas. Aí se você ler no livro do Êxodo, você vai ver que Deus colocou Arão para ajudá-lo e disse que ele era a boca de Deus. Queridos, para você ter uma ideia como a gente sofre por não entender que Deus, ele pode nos capacitar a qualquer coisa que nós precisamos, Deus ele está aqui para nos capacitar. Se você tem uma ideia, voltando aqui no livro de 1 Crônicas, nós vamos entender que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é assim? E Davi, Deus honrou tanto esse homem, Davi, mas honrou demais. Olha só, toda a Bíblia, no Novo Testamento, tem lá o nome de Davi. Filho de Davi, tem de piedade de mim. O Senhor Jesus fala de Davi. Todo o Novo Testamento fala de Davi. Paulo fala de Davi. Todo mundo fala de Davi.
E você vê que quem era Davi? Um pequeno, um mocinho pequeno, brigou com o urso, brigou com o leão, matou, tinha as mãos de sangue, as mãos de sangue. Mas ele tinha uma coisa que Deus ama, é um coração sincero. Coração sincero. Deus, quando eu li isso aqui, capítulo 28 e o versículo de número 19, tudo isso ficou documentado conforme Adonai com sua mão sobre mim me deu talento para fazer esses projetos detalhados. Deus, ele entregou para Davi todo o projeto do templo. Isso não é pouca coisa não, amados. Isso não é pouca coisa. Olha o que Deus entregou para Davi, o projeto do templo. E você sabe o que é descrever um projeto de um templo? Um projeto de uma casa detalhado já é algo que consome muito, muito neurônio. Você sabe que me lembrei agora, quando eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei assim, o templo deve ser algo muito maravilhoso, a gente vê a descrição de tudo aquilo que foi feito, a metragem, a profundidade, a espessura das paredes, tudo isso, você que não tem prática nisso, você não sabe, mas tudo isso são detalhes que você precisa escrever para outra pessoa interpretar. Eu me lembro, no tempo que eu comecei a trabalhar com engenharia, eu lembro que eu era muito pequeno, eu fui ao Museu do Ipiranga, o Museu do Ipiranga não existia planta. No Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, esse que está aqui no Ipiranga, não existia planta. Eu fiquei 2 meses, eu e mais um outro engenheiro, nós ficamos 2 meses dentro do museu, medindo centímetro a centímetro, cada pé, cada lugar do museu. E eu fiquei mais 7 meses no escritório desenhando tudo isso que eu anotei. Eu fiz isso, eu e mais um engenheiro, 2 pessoas, eu passei 7 meses desenhando em prancheta aquele projeto daquele museu, porque não existia. Hoje eu sei que o pessoal está fazendo uma grande reforma lá. Eu vejo no jornal que eles estão fazendo uma reforma muito grande. Ó. Mas eu me lembrei disso, eu falei, meu Deus do céu, como foi que Davi documentou todo este templo, detalhe por detalhe. Se você for ler lá no livro de Ezequiel, você vai encontrar detalhamento nesse 1 Reis, 2 Reis, Crônica, você vai ver todos esses detalhes em que Davi ficou sentado ali, olha. E veja bem, Davi, ele não fazia só isso. Davi ia para a guerra também. Eu não sei onde ele encontrou tempo para fazer tantas coisas, queridos. Eu não sei. Eu não sei se você não tem tempo, mas eu tenho certeza que, olha, Deus pôs a mão sobre a cabeça de Davi. Está dizendo aqui, ó. Deus pôs sua mão sobre mim e me deu talento para fazer esses projetos detalhados. Deus está dando para você, Deus está colocando a mão sobre a sua cabeça, está dando o talento que você está precisando. Peça a Deus a escada de Jacó, os anjos sobem e os anjos descem, trazendo aquilo que você precisa, meu amado. Você não está entendendo nada. Mas o que eu quero dizer é que aquilo que você necessita, Deus entrega para você. Ele tem a escada, ele te mostra tudo, detalhe por detalhe, de tudo que você precisa fazer. Você não precisa ficar socorrendo atrás de um irmão, atrás de um outro. Pastor, ora por mim. Pastor, peça a Deus discernimento. Deus entrega nas tuas mãos o projeto que você precisa. É isso. Mas eu queria falar também sobre o livro, não sei se é Tiago, não sei se é Timóteo, que diz que
peça, pedindo, olha, pede discernindo cada coisa que você necessita. É o que Davi fez. Foi o que Davi fez. E ele como ele não podia executar este projeto grandioso, ele tinha as mãos sujas de sangue, então ele passou para o filho. O profeta veio e falou: olha, Davi, você não vai executar, porque você tem as mãos sujas de sangue. Dê ao seu filho Salomão, é ele quem vai fazer isso. Entende, meus amados? Então nós temos que ter, primeira coisa, obediência ao Senhor. Obediência ao Senhor. Amor às coisas do Senhor. E Deus, olha, Deus vai encher você. Deus vai te encher de sabedoria, de entendimento. E você vai discernir as coisas, porque Deus é na sua vida. Deus era na vida de Davi. Ele matava leão, matou urso, matou Golias. Olha, Davi, ele não tinha medo de nada, ele era impetuoso, ele chegou lá na frente da batalha: oi, quem é esse cara? O que ele está fazendo aqui? Quem é esse incircunciso aí que está importunando o nosso Deus? E ele foi lá, pegou a pedrinha, pedra de rio, e foi lá, colocou, já sabia como lançar, tem que ter um jeito para você lançar a pedra, tem que pegar a pedra certa, não é qualquer pedra, tem que ser... Deus colocou tudo isso no coração de Davi, e ele foi lá na primeira pedrada que ele deu na testa de Golias e matou o filisteu. E olha, queridos, a receita para o teu sucesso está aqui na palavra de Deus. Pode vir alguma coisa de Nazaré? Pode vir, sim. Yeshua. Ele é o provedor. Ele é a escada que Jacó usou. E disse depois: eu lhe darei o dízimo de tudo que o Senhor me der. Obediência. Amém, amados? É isso. É coisa linda. É uma coisa muito bonita o exemplo de Davi para as nossas vidas. Você pode ver que Davi é mencionado na Bíblia muitas e muitas vezes. Davi tem um galardão, Deus deixou aqui, está escrito na palavra. Tabernáculo de Davi, né? Davi. Por que Davi? Porque ele é o cara, ele é o construtor. Deus usou a vida deste homem, como usou a vida de Moisés, como usou a vida de Abraão, estabelecendo o lugar onde Deus seria crucificado. Abraão foi lá, levou o filho Isaac. É para figuração. Deus, ele faz assim. Deus tem tudo montado na cabeça. Ele vai colocando na nossa vida. Ele quer os projetos dele, ele quer que nós façamos isso. E é isso que ele fez com Davi. É isso que ele fez com Paulo. É isso que ele fez com João. João é aquele que andava comendo bicho. É um projeto que Deus tem para mim, para você, para todos. Projeto de Deus para a minha vida. E o projeto de Deus é você obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus, saber a hora de agir, procurar discernimento. Deus dá discernimento. Deus fala a hora. Deus fala o tempo. Lembra-se lá, o pessoal que trabalhava com Davi, Isacar, Zebulon, tinha ciência dos tempos. Quando Davi ia para a guerra, o pessoal de Isacar sabia a hora certa. Não vai por aqui, dê volta atrás das amoreiras que eu vou te entregar os teus inimigos. É assim que Deus fazia. E é assim que Deus vai fazer com você. A hora certa de agir, a hora certa de colocar as coisas em práticas. Viu, queridos? É maravilhoso esse plano que Deus executou aqui na vida do nosso irmão Davi. Mas, logicamente, nós sabemos que ele teve alguns percalços na vida, mas isso não, mesmo
cometendo os erros que foram cometidos pelo filho Salomão, Jeroboão e outros mais, Roboão, aliás, né? Mas mesmo assim, Deus manteve a palavra, manteve a casa de Davi em pé. Viu? Seja obediente com Deus. Seja sincero com Deus. Tenha um coração sincero com Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer com você. Como ele fez com Davi, ele vai fazer comigo, com você. Amém, queridos? Queria orar. Deus querido, Deus amado, se nossos irmãos aqui estão passando por algumas lutas, o Senhor entra com socorro, providência na vida deles, Deus. Vai abrindo os caminhos, vai quebrando as comportas, quebrando as correntes, estabelecendo novos padrões de trabalho, de vida, um padrão novo de vida Deus está trazendo para você. Você vai sair deste marasmo que é a sua vida. Só hospital, só hospital, só hospital. Deus vai te dar cura. Deus vai te dar libertação. Creia nessa palavra. Tinha mais para falar, mas Deus me colocou Davi. Colocou as mãos sobre a cabeça de Davi. Davi, faz assim. Parece que eu estava vendo Davi sentado não sei aonde numa mesa de tábua e descrevendo aquilo que Deus estava falando sobre o templo. Foi agora à tarde eu tive essa sensação, estava lendo este livro. Achei bonito, falei, Deus, que coisa linda. Amados, não esquece que você tem Deus. Às vezes as pessoas esquecem que tem Deus está ali ouvindo. Deus está anotando tudo. Deus tem os anjos que anotam tudo que a gente faz. Então, se você está preocupado com alguma coisa, fala com o Senhor, escreve, manda uma... nós vamos fazer agora, no final do ano, uma carta para o Senhor. Faça você, escreva sua carta e mande lá na igreja que nós vamos colocar no monte, no dia 1º. Viu, queridos? Não se esqueça que Deus está no controle de todas as coisas. Ele vai te dar vitória em tudo aquilo que você acha que já está perdido. Viu? Creia que o Senhor ele vai te resgatar. Fique na paz do Senhor, que você tenha um ótimo final de semana. Não esquece, domingo tem culto. Fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Tchau.